Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho nesse pós-prova do ABC, como que teve um impacto aí para cada um de vocês, né? Algumas informações que a gente coletou num pós-prova quase que imediato ali com grande parte dos alunos que fizeram. A gente teve uma amostra bem significativa para a gente conversar sobre, então a gente vai conversar direcionado para isso, né? É, Se eventualmente alguém não me conhecer essa altura do campeonato, eu sou o Lucas Padilha, sou médico de família e comunidade, né, um dos professores da Preventiva, fiz minha residência lá na USP Ribeirão, sou de Vitória, do Espírito Santo, sempre falo isso com vocês, sou flamenguista, gosto também sempre de deixar isso muito claro. E se eventualmente depois desse papo ficar alguma dúvida ainda para cada um de vocês, fiquem super à vontade para me acionar, para me gritar lá no padilha.med. Perfeito? O objetivo hoje é a gente fazer uma análise da prova de uma maneira geral e direcionar o que fazer daqui para frente baseado nos caminhos possíveis aí que cada um de vocês acabou colocando ali quando respondeu o questionário também, quem vai fazer prova, quem não vai fazer prova, quem tem segundas fases pela frente, como organizar esse estudo. Perfeito? Fazendo uma análise, pessoal, de como foi aí a prova do ABC, eu quero começar com essa notícia, que ela é uma notícia hoje aí, mas ainda uma previsão de notícia, né, melhor dizendo. A gente ainda não tem as notas de corte, a gente tem o nosso ranking ali no meio do Radar para se basear, mas pelos relatos que vocês têm trazido ali, quando a gente estava fazendo a live de correção, no pós-prova, no ranking, né, que vocês têm colocado a nota ali também, depois eu até vou direcionar vocês para o ranking lá. Muito provavelmente, como vocês estão vendo aqui, nossa nota de corte vai subir, beleza? Já era de se esperar, tá bom, pessoal? Então, eu estive lá na porta de prova da unidade da Paulista, né? Até coloquei aqui para vocês como um fator externo que vocês relataram, né? Muito calor que de fato estava e muito trânsito, né? Tava tendo alguns eventos ali na cidade de São Paulo no dia, né? CCXP, Fórmula E, enfim, várias coisas ali que passavam pela Paulista também. Então, um trânsito para além do habitual ali em São Paulo. Algumas pessoas perdendo prova ali, né? Chegando depois do fechamento dos portões, a gente percebeu um volume até menor, assim, mas aconteceu também, muita gente chegando em cima da hora. Mas enfim, a gente conversava ali na porta de prova com vocês e de uma percepção geral, né, não querendo agora ser um engenheiro de obra pronta ou profeta daquilo que já aconteceu, eu conversava com os alunos e falava, olha, a gente teve problemas importantes no processo seletivo dessa instituição no ano passado e houve a contratação de um novo instituto para a realização dessa prova nesse ano. Então eu imagino que o diálogo tenha sido, meu amigo do instituto. Ano passado a gente teve problema, a gente não quer ter problema esse ano. Então, por favor, não complica, sabe? E o que a gente percebeu foi uma prova que não complicou. Mas aí vou abrir aspas aqui, né? Que não complicar não significa que a prova foi fácil, tá bom, pessoal? Significa que foi uma prova direta e reta. Uma prova num padrão sabe ou não sabe. Uma prova até que remeteu um pouco ao padrão que a gente percebe ali no sírio-libanês, por exemplo, né? Até com as características, falando da preventiva, né? De atendimento em atenção primária à saúde, que não era tão prevalente assim no ABC anteriormente, né? Acesso, né, uma menção ali, né, a documentos específicos, né, é uma forma de garantir que aquela questão está certa. Então, de acordo com o documento tal, é correto afirmar que. Então, para o candidato é muito ruim fazer esse tipo de prova, mas é uma prova que não vai ter provavelmente, né, pedido de recurso, provavelmente não terá anulações, que foi o grande problema no ano passado dessa instituição e que eu acredito que tenha sido o grande pedido dessa instituição para a banca organizadora aí, para a organização, para o Instituto Avalia, né, que estava fazendo essa prova nesse ano. Com isso, a prova ficou mais simples ali e em relação ao ano passado, tá bom, pessoal? Então, provavelmente o corte vai subir. A gente tem relatos de alunos fazendo pontos maiores do que fizeram em anos anteriores, alguns alunos fazendo 20 pontos a mais do que fizeram no ano anterior ali. Então, muito provavelmente, a gente está falando de uma prova que o corte vai subir, beleza? Por que eu estou falando muito provavelmente? Porque na cirurgia a gente não percebeu esse padrão. Na cirurgia, inclusive, né, o Arthur, que não só corrigiu a prova, mas fez a prova também no dia. Quando a gente chegou no escritório depois, ele falou, cara, vocês estão falando aí que perceberam uma facilidade maior, né, uma prova mais direta, principalmente na PED, na GO, foi o que a gente observou com os nossos professores, né, e também que vocês relataram depois.
mas a cirurgia não teve esse padrão. O Arthur falou que de fato a prova não apenas manteve, como dificultou um pouco o nível de cobrança aí. E nos relatos de vocês, vocês falaram que a clínica médica também foi uma grande área que estava um pouco mais complicada também, né? A Ana K, que foi a professora que fez a correção, que também fez a prova ali, falou que a prova seguiu esse padrão ali, né, de estar um pouco mais direta, conceitos do tipo sabe ou não sabe ali, o que deixou a prova em relação ao nível anterior num nível um pouco mais simples, mas não significando, como eu disse, né, mais uma vez, que a prova tivesse num nível mais fácil, tá bom? Então, às vezes a gente sai da prova, né, com impacto assim, de uma ou duas questões que estavam um pouco mais difíceis e essas questões existiram em cada grande área ali. A preventiva teve suas questões, né, a questão do lixo ali, dos resíduos. A gente teve também essas questões até na própria pediatria, que foi a grande área que vocês julgaram como mais fácil, né, mas tinha aquela parte odontológica, por exemplo, né, então algumas questões que fugiram do padrão, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que a dificuldade foi moderada, mas moderada ali também de acordo com o relato de vocês, moderada, puxando para um pouco mais fácil do que no ano anterior em relação ao padrão da prova como um todo, tá bom? Poucas faltas, né, como eu disse para vocês, as pessoas relataram que as suas salas estavam cheias ali, né? O Arthur e a Ana, né, da cirurgia e da clínica falaram que a sala deles estava bem cheia mesmo. Algumas pessoas falando aqui, né, de fatores externos aqui para além do calor e do trânsito, né? Algumas pessoas falando que tinha papelão separando os candidatos ali dentro da sala de aula, né? Algumas confusões relacionadas à organização de uma maneira geral, mas nada que me parece que vá comprometer a realização da prova como um todo ali. Todo mundo falou que o tempo de prova foi adequado, até porque as questões estavam mais diretas, né? Tinha a questão da preventiva imensa ali, né? Mas tinham várias outras que eram bem diretas ali, né? Notificação, quais são as doenças de notificação, tal conceito se refere a quê, né? Que era a questão do NNT, por exemplo. Poucas pessoas relataram a passagem do gabarito ali, né? Tendo algum tipo de confusão com isso. E o padrão das questões, como a gente falou, né? Manteve de uma maneira geral, vou até mostrar para vocês aqui nesse nosso bate-papo, as questões, os focos, né, do MedBrain, prioritária e alta prevalência. Então foi mais uma instituição que o MedBrain brilhou demais ali, mas o modo de cobrança mudou um pouco, né? Então, quando eu falo de APS, por exemplo, né, se eu tinha um foco relacionado a atributos da APS sendo cobrado ali, agora essa cobrança foi mais para APS dentro de um contexto clínico, né? Então, uma abordagem, por exemplo, de um risco cardiovascular da paciente e o que eu vou fazer para essa paciente, né? Utilizo ou não utilizo medicação para essa paciente aqui. O paciente que chega ali, né, com aquela síndrome que o paciente tinha, né, uma dor muscular, então pedindo agulhamento, né, acupuntura para esse paciente, né, então um padrão de cobrança um pouco diferente, apesar de ainda estar dentro da PS, né, fugindo um pouco ali. Então o padrão foi mantido em relação ao foco cobrado, né, o que é cobrado ali, mas a maneira como se cobrou fugiu um pouco ali do padrão nas grandes áreas de uma maneira geral, mas principalmente ali a maneira de cobrança ficou mais evidente na cirurgia, essa diferença, também na clínica médica, que a gente percebeu. Mas de uma maneira geral, pessoal, o processo seletivo teve essas características e essas mudanças dentro do esperado, porque até as mudanças que aconteceram foram mudanças que a gente já esperava, né? Como eu falei com vocês, a gente imaginava uma prova um pouco mais simples, um pouco mais direta, porque o Instituto veio com essa missão aí, né, de renovar e reforçar a credibilidade da instituição, que no ano passado, no final das contas, falando num português bem claro aqui, né, teve problemas ali, inclusive, para convocar seus residentes, precisando depois de alguns artifícios ali, né, em relação a anulações, aceitar recursos e tudo mais para alcançar a nota de corte, por exemplo, para cada uma das especialidades. Beleza? Então, dito isso, pessoal, queria reforçar, né, e resumir que dentro do que vocês trouxeram de relato e dentro do que a gente entende, né, um grande ofensor, potencial ofensor à nota de vocês aí foi de fato a clínica médica e a cirurgia, principalmente, né? O relato inicial de vocês falava sobre a clínica médica, mas os acertos de vocês, até pelos relatos no gabarito inteligente ali, que vocês colocaram na plataforma, eles foram maiores até na clínica médica do que na cirurgia de uma maneira geral, tá bom? E essa mudança no padrão do que é cobrado, algumas pessoas também relataram temas que nunca tinham aparecido na prova do ABC apareceram nesse ano aí. Era uma coisa que a gente imaginava que poderia acontecer pela mudança do instituto, mas os focos, né, quem estudou de forma direcionada ali pelo MedBrain,
conseguiu encontrar uma facilidade um pouco maior em relação aos outros candidatos ali, porque o padrão do que foi cobrado em relação ao conteúdo da pergunta pode ter mudado, mas o candidato que já dominava ali, né, o contexto, né, que teve o direcionamento do estudo ao longo do ano, conseguiu ter um bom desempenho e isso reflete nas notas que vocês têm relatado aí, que foram um pouco mais altas ou muito mais altas do que nos anos anteriores. Perfeito? Destaquei aqui, né, dos relatos que vocês trouxeram, uma aluna que falou que a pediatria teve a questão sobre odontologia pediátrica ali, né, que surpreendeu, e alguns temas de clínica médica tiveram uma abordagem um pouco mais confusa, que era difícil até entender o que a banca queria, né? Então, às vezes você tem o conteúdo teórico ali, mas não consegue entender o que a banca está perguntando exatamente, né? Então, alguns alunos relataram isso aí, especificamente em relação à clínica médica e cirurgia, por isso que eu coloquei no slide anterior ali como um potencial ofensor. Perfeito? Mas quando a gente pensa de fato ali nos ofensores ao desempenho, fica então essa mudança do padrão em relação ao que foi perguntado ali, né? Apesar dos focos terem se mantido ali do que é cobrado, a maneira do conteúdo ser abordado ali foi um pouquinho diferente, puxando para alguns assuntos que foram atípicos, mas a gente não teve relatos muito contundentes aí de pessoas perdendo pontos por fadiga e desatenção, né, principalmente em relação à marcação do gabarito e condições do ambiente ali, né, por mais que houvesse o trânsito, o calor ali, ninguém falou isso como um fator de fato que pudesse ter tirado pontos no final, beleza? Todo mundo bem preparado ali, colhendo bons frutos ali durante a realização da prova. Beleza, Padilha, a prova do ABC passou, já corrigi, já divulgaram o gabarito, o que eu faço agora, né? A maioria de vocês falou que não vai mais fazer prova. Quem falou que vai fazer prova, falou principalmente desse próximo final de semana que está chegando aí, prova do Sul São Paulo e prova do IANSP, e aguardando aí segundas fases, né? Então a gente ainda tem alguns resultados para saírem de primeira fase, o Sírio, por exemplo, né? Para convocar aí, algumas pessoas já realizaram a segunda fase. Inclusive, algumas pessoas, né, eu imaginei que a gente teria até um nível de abstenção, um número de abstenção um pouco maior, porque coincidiu a realização da prova do ABC com a segunda fase da USP Ribeirão, né? Mas pelo menos no relato que vocês trouxeram, isso não chegou a esvaziar as salas de vocês aí. Imaginei que quem tivesse passado daria preferência, por exemplo, para fazer a segunda fase, né? Já que estaria num processo um pouco mais avançado no processo seletivo, já teria a primeira fase, a aprovação lá na USP Ribeirão. Mas pelo contrário, eu abracei algumas pessoas na porta de prova que não foram fazer a segunda fase da USP Ribeirão para fazer a primeira fase do ABC, tinham sua prioridade ali, sua instituição prioritária justamente no ABC. Beleza? A maioria de vocês não vai fazer prova, mas eu quero conversar um pouco com quem vai fazer, tá bom? Com quem vai fazer aí a segunda fase, eu vou conversar um pouquinho mais para frente para falar o que vocês devem fazer, porque quem vai fazer prova ainda, tá na hora de se aprofundar, de ter esse ultradirecionamento que a gente dá aí para vocês mesmo, porque eu sei e tenho muita consciência que vocês estão muito cansadas, que vocês estão muito cansados, para além do ano inteiro de preparação, né? Esse cansaço mental que é a realização das provas, os vacilos que eventualmente possam ter cometido ali na prova, né? A gente foca muito na parte que falta, né? Então, se a gente tirar 98, a gente vai ficar pensando nas duas questões que a gente errou ali, né? Então, pelo amor de Deus, né, pessoal? Não estou falando que o ponto de corte vai ser 98 para nada, né? Mas só dizendo como o estudante de medicina, os médicos e médicas também chegam até aqui, né, nesse ponto, e agora também começa a pressão da família, dos amigos, né, perguntando como é que foi na prova e tudo mais. Então, eu sei que vocês têm esse cansaço, mas é hora de colher, pessoal. Então agora é aquele gás, aquele diferencial que a gente consegue tirar, às vezes não sei de onde, e que eu espero que vocês tirem do sonho de vocês mesmo ali, do desejo que vocês têm por serem aprovados, por ver o nome de vocês ali na lista de aprovados. Para quem ainda vai fazer prova, agora é o momento. Nunca foi tão bom, você nunca esteve tão bem em relação à preparação. Tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, você já realizou algumas provas, já aprendeu com essas provas e para além disso, você não tem as provas que passaram agora para estudar mais. Você consegue direcionar ainda mais para as instituições que você vai fazer. A sua preocupação está só nelas agora. Então pode ser que a melhor prova da sua vida seja a próxima prova que você vai fazer. Então ela também merece o seu respeito, a sua dedicação aí nos próximos dias. Perfeito? Vamos falar um pouquinho mais sobre a ABC aqui, né, para mostrar para vocês que eu realmente tinha falado que o foco que foi cobrado se manteve. Por mais que a maneira de perguntar para algumas grandes áreas ali tenha mudado,
vocês pararem para reparar, a gente teve na cirurgia, por exemplo, de foco prioritário aqui, 8 das 20 questões, e as 12 questões restantes, das 20 questões de cirurgia, estavam no foco de alta prevalência. Então, 100% das questões de cirurgia estavam entre o prioritário e a alta prevalência ali do que o MedBrain prescreveu ao longo do ano aí para quem colocou a prova do ABC como prioridade. Perfeito? Para quem foi fazer clínica médica, tinha 9 questões ali que estavam nos focos prioritários e 10 questões que estavam nos focos de alta prevalência, só uma questão indo para os focos de média prevalência ali, e já dando spoiler de tudo aí que vocês estão vendo, né? Nenhuma questão de baixa prevalência apareceu no ABC. Então, por mais que tenha se perguntado coisas mais absurdas, nada que fugisse ali daquilo que estava dentro dos focos, perfeito? Na AGO a gente teve 10 questões dos focos prioritários, na prévia a gente teve 13 e na pediatria 11 dos focos prioritários. Então só nos focos prioritários a gente teve mais da metade da prova aí, 51%. Outros 42% estavam no foco de alta prevalência, o que dá pra gente em 93% da prova estava ali dentro dos focos prioritários ou de alta prevalência, que o MedBrain prescreveu para os alunos que colocaram para fazer a prova do ABC como uma das suas prioridades ali, né, um dos seus objetivos ao longo do ano, só 7% nos focos de média prevalência e reforçando aí, né, que não caiu nada dos focos de baixa prevalência. Perfeito? Então esse direcionamento aí para quem vai fazer, por exemplo, SUS ainda, para quem vai fazer IANSP ou qualquer outra prova aí Brasil afora, vale a pena continuar direcionando os seus estudos pelo MedBrain, e esse é um dos resultados aí que o ABC trouxe pra gente. Perfeito? Para quem vai fazer prova ainda, pessoal, focar, tirar todas as provas que já passaram e colocar o MedBrain calibrado para a próxima instituição que você vai fazer prova, beleza? Se você vai fazer prova no dia 14 e no dia 15, deixa as duas instituições, né? A gente não tem um intervalo para mudar o estudo de uma para outra ali. Ou, se você tem uma como sua grande prioridade, a outra você está fazendo por fazer, deixa só na que é prioridade para você. Beleza? Se você já tiver feito as provas dos últimos 5 anos dessa instituição, focar também nos nossos simulados autorais que a gente deixa disponíveis para você ali na plataforma também. A galera que ainda tem para cima para assistir, né? A gente tem para cima do IANSP, para cima do SUS ainda. Assistir os para cimas ali presencialmente é muito melhor, né? Mas para quem não conseguir comparecer, assistir ali de forma remota sem problema nenhum. As nossas dicas e apostas liberadas ali também no nosso canal do YouTube. Não deixar de acompanhar o ranking no Medo e Radar. Coloquei até o print aqui para vocês depois, para vocês verem exatamente, né? Entra lá no Medo e Radar, coloca FMABC, clica lá, que dentro da página já tem ranking. Se tiver recurso, né, que a gente vai sugerir, já aparece ali. Na preventiva a gente não vai ter sugestão de recurso, tá bom? A gente teve uma questão discordante ali da nossa live de correção pro gabarito que eles colocaram, mas foi erro nosso e meu mesmo no caso ali, que falei certo e marquei errado ali na hora de selecionar na diagramação. O gabarito que estava correndo na tela estava certo, mas na hora de marcar a questão ali no slide eu marquei a questão errada e aí expliquei com o gabarito errado na tela. Então foi um erro de diagramação ali mesmo, mas que de acordo com o gabarito já estava tudo certo ali para vocês também. Beleza? E preencher a sua resposta ali na tela inicial do seu aplicativo, né, tem quais provas você fez, né? Se você ainda não marcou o seu gabarito inteligente ali com as suas respostas do ABC, para ele dar um diagnóstico para você do que você errou, para além de quanto você tirou por cada grande área, né, sobre o que falava aquela questão que você errou, para direcionar também os seus estudos aí para eventualmente quem ainda estiver fazendo prova, beleza? Como eu disse para vocês, nossa telinha do Medo e Radar do ABC está ali, com o ranking dos alunos, né, que é uma pergunta que vocês têm feito muito ali nos direct do Instagram, então a gente tem uma ideia, né, dos alunos com quem a gente conversa, mas de fato é muito mais fidedigno quando vocês olham lá no ranking mesmo. Então, para quem quiser ir tendo uma noção por especialidade ali, fiquem à vontade para fazer essa análise aí e essa comparação. Combinado? E eu queria finalizar aqui o papo, pessoal, falando para quem vai fazer prova de segunda fase agora, para quem já está classificado, para quem já está classificado também. Queria te falar que se você tiver provas objetivas e de segunda fase, né, dependendo da distância entre elas aí em relação a datas, o estudo para a primeira fase das outras provas pode e muitas vezes ajuda no seu estudo para a segunda fase também. Então, nada que vai aparecer na segunda fase ali, né, é uma outra medicina, né? Então, o que você pode fazer é, durante a sua preparação ali para a primeira fase de outra instituição que eventualmente você vai fazer, se questionar, por exemplo, quando você estiver estudando violência, né, doméstica ali, se questionar como poderia ser uma estação prática ali, né? Imaginar essa situação
imaginar eventualmente possíveis checklists ali, imaginar como é o atendimento relacionado àquela questão ali, que isso já pode ajudar. Quando estiver estudando dengue, por exemplo, né, imaginar ali, opa, como é que eu faço a prova do laço, como é que eu faço a classificação de risco, né, quando que eu notifico, né, então realizo ou não realizo a notificação aqui. Então, todos esses pontos são importantes aí no estudo ativo que vocês realizam. Perfeito? Ponto mais importante para falar em relação à prova do ABC, pessoal, que é muito objetivo e eu acho que em alguns momentos a gente precisa ser, né? A prova do ABC passou, tá bom? Então aquilo que a gente poderia fazer, né, em relação, claro, né, ainda com recurso em aberto, ainda pedir recurso, eventualmente se você se sentiu prejudicado em alguma questão, mas aquilo que a gente poderia fazer, né, em relação à preparação para o ABC, em relação ao resultado agora, está muito mais relacionado a gente esperar esse resultado, né? Fui muito bem, preciso esperar o resultado para ver se eu fui bem o suficiente para ir melhor que as outras pessoas, né? Não deixa, por favor, isso te atrapalhar, e eu sei que é muito fácil para mim falar isso, né? Mas não deixe isso te atrapalhar a fazer próximas provas, se você ainda tem próximas provas ali, principalmente tirar a sua paz nesse momento aí, né? Se você não vai fazer mais provas, né? Respira, descansa, você merece, né? Esse ano foi um ano de muita dedicação e não deixe de contar com a gente, que a gente está aqui para isso mesmo, tá bom? Estamos na torcida por vocês, continuem nos acionando sempre que vocês precisarem, que a gente está aqui para isso. O nosso trabalho se completa no desempenho de vocês, na aprovação de vocês. Eu espero muito que agora que eu estou olhando no olho assim de forma virtual para trocar essa ideia com vocês, que a gente possa estar junto ali nas últimas semanas de fevereiro, no Jantar dos Aprovados, comemorando de fato ali essa aprovação, você já na véspera de virar um R1, uma R1 na instituição que você sonhou. Espero que em breve esse resultado traga aí um excelente final de ano para você também e no que você sentir que a gente pode colaborar para que isso aconteça, não hesite em nos acionar, que a gente está aqui para isso. Combinado? Um beijo no seu coração, boas provas para quem ainda for fazer prova e até a próxima. Tchau, tchau.